Olá, alunos, bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre. Então, já podem anotar aí, estamos no segundo bimestre e estamos estudando os mecanismos de evolução, as teorias básicas da evolução. Vamos começar a nossa aula corrigindo a atividade que eu passei há 2 semanas atrás, né? Semana passada vocês assistiram um documentário sobre a viagem de Darwin no Brasil. Então, a gente acabou não fazendo a correção dessa atividade da semana anterior. Então, vamos começar corrigindo essa atividade. Então, temos um quadro comparativo aqui sobre as teorias de Lamarck e Darwin. Então, vamos começar aqui por Lamarck. O mecanismo descrito por Lamarck ficou conhecido como lei do uso e desuso, né? Foi isso que a gente viu na aula passada. Enquanto que Darwin explicava que os seres vivos evoluíam por seleção natural. Para Lamarck, novas características surgiriam conforme a necessidade imposta pelo ambiente. Para Darwin, alguns indivíduos já apresentariam características que seriam ou não favorecidas pelas condições ambientais. As características adquiridas são transmitidas aos descendentes, segundo Lamarck, e segundo Darwin, os mais aptos, aqui ficou um O a mais, os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se e transmitem as suas características aos descendentes, tá? Então, é assim que ficaria o quadro, correto. E na questão 2, vocês tinham uma situação aqui, procura explicar a ausência de patas nas serpentes a partir de um ancestral com patas, segundo a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Então, segundo a teoria de Lamarck, o que é que teria acontecido com as serpentes? Elas não usavam as patas, elas já tinham patas, elas não usavam essas patas, e por isso essas patas foram atrofiando até que as serpentes não tinham mais patas. Essa seria a explicação segundo a teoria de Lamarck. Mas, segundo a teoria de Darwin, o que é que acontece? Entre essa população de serpentes com patas, existiam já aquelas sem patas e, de alguma forma, devido às condições do ambiente, essas serpentes sem patas, elas tinham alguma vantagem em relação às serpentes que tinham patas. Como elas tinham uma vantagem, elas conseguiam sobreviver por mais tempo, se reproduzir, e, claro, os descendentes delas já nasciam também sem patas. Até que chegou um momento, que essa população, que tinha serpentes com patas e sem patas, as serpentes com patas foram diminuindo nessa população, até que a gente tinha somente as serpentes com ausência de patas. Essa seria a explicação segundo a teoria de Darwin, tá? Somente isso. E parabéns àqueles que fizeram o resumo do documentário e me enviaram. Gostei bastante das respostas de vocês. Hoje nós vamos continuar discutindo, então, alguns aspectos sobre a evolução, falando um pouquinho mais sobre a seleção natural proposta por Darwin, e adaptação. Então, a gente viu que Darwin propôs a teoria da seleção natural, que dizia o quê? Que durante o processo de evolução, essa seleção atua sobre a variabilidade existente nas populações, favorecendo os indivíduos que, em relação ao restante da população, apresentam características hereditárias mais vantajosas em um ambiente, tá? Isso é o que a gente chama de adaptação, tá? Então, são aqueles seres que estão mais adaptados ao ambiente, Essas adaptações, podem ser em relação aos aspectos físicos do ambiente, como clima, altitude, a disponibilidade de alimento,
ou podem ser adaptações relacionadas também ao comportamento, tá? E dentre essas adaptações, nós vamos discutir hoje 3 que são bastante trabalhadas, tá? Nas provas de Enem, principalmente, que são a coloração de aviso, a camuflagem e o mimetismo, né? O que seriam essas adaptações? Então, a primeira, que é a coloração de aviso, né? Vejam que se chama coloração porque realmente os seres, né, que apresentam essa adaptação, eles têm uma cor bastante chamativa. Coloquei 2 exemplos aqui para vocês, né, que esta rã, né, que tem essa coloração azul, e aqui a cobra coral, né, bastante chamativa, com a cor alaranjada. Esses seres, né, que têm coloração de aviso, essa coloração de aviso ela vai funcionar como uma advertência ao predador, né, um sinal que o predador tem que evitar aquele animal, né, porque ele é venenoso ou porque ele tem um sabor desagradável, tá? Isso é uma adaptação muito vantajosa, porque então vai permitir a sobrevivência deste animal por mais tempo no ambiente, né? Como ele tem essa cor chamativa, né, o predador evita se alimentar dele, tá? Ele não vai morrer, né, por ser presa de algum animal, tá? Esta é uma das adaptações que nós temos. Outra é a camuflagem, tá? Camuflagem, o que seria isso? Trouxe até aqui algumas fotos para vocês verem. Então, a camuflagem é uma adaptação pela qual o animal apresenta uma coloração ou uma forma que o confunda com o ambiente. Então, veja que aqui, olha, eu tenho um animal, tá vendo? A gente quase não consegue perceber que ele está aqui porque ele tem a mesma cor que as folhas aqui dessa árvore, tá? Ele está camuflado. Do mesmo jeito esse inseto aqui, né? Ele tem a mesma cor aqui da planta, né? Verde, lembra um galho, né? E a gente acaba não vendo ele passa despercebido, né? Então isso aqui oferece uma vantagem muito grande a esses animais, já que eles também não são vistos pelos predadores, então os predadores não veem, não se alimentam deles, ou eles usam isso também como vantagem para caçar o alimento deles, né? Porque aí eles conseguem se aproximar da presa dele sem ser visto. E aí ele consegue, né, ser bem sucedido na caça. Então tem essas vantagens. E a última adaptação é o mimetismo, né? Mimetismo, que vem de imitar. Tá? O caso mais clássico que a gente tem de mimetismo é o da coral e o da falsa coral, né? Então, é uma adaptação em que uma espécie é semelhante à outra, né? A coral verdadeira ela é venenosa, mas a falsa coral não é venenosa, né? Então, ela imita a coral verdadeira, porque aí quem vê ela pensa que ela é uma coral verdadeira, pensa que ela é venenosa, então ela se livra de ser predada. Tá? Mesmo sem ser tóxica, essa falsa coral vai acabar evitando os seus predadores, tá? Então, nossa aula de hoje é bem curtinha, bem básica. Agora vocês vão poder treinar esses conceitos na atividade que eu deixei para vocês. Bora lá? Então, boa semana para vocês, tá, pessoal? Qualquer coisa, pode chamar. Tchau, tchau.